Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip, vamos falar sobre este acidente entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. Merece um vídeo só para falar disso, porque vai ser o assunto mais comentado da Fórmula 1, talvez no ano todo, talvez só o título seja mais comentado que isso, porque é um incidente que mexe muito com o campeonato, porque o Verstappen sai da corrida, o Hamilton continua e vence, né? Com o mesmo punido ele vence a corrida e basicamente encosta de novo na briga pelo título. Fica 8 pontos, né, na disputa do campeonato, que é basicamente uma vitória, volta mais rápida para retomar a liderança, né? Algo que pode acontecer, não dá para se descartar. Então, assim, é uma prova que vai ser muito polêmica e pode dar o que falar durante anos, caso o Hamilton seja campeão, por uma vantagem pequena sobre o holandês Max Verstappen. Então, assim, é uma situação que eu acho que na Fórmula 1 não vê, talvez desde 98, porque 98 acho que é a última vez que eu me lembro de um acidente que que é controverso, que decidiu um título, né? Talvez assim, se eu possa me lembrar de outros para refrescar minha memória, mas eu me lembro de 98 que o David Coulthard na Bélgica forçou um acidente com o Michael Schumacher. Na época, Hakkinen liderava o campeonato, só que na chuva o Hakkinen saiu da corrida, o Schumacher estava literalmente dando um baile em todo mundo, e na hora que ele ia dar uma volta em cima do Coulthard, o Coulthard andou muito lento, foi 13 segundos mais lento uma volta, ele não saiu do traçado na hora, andou muito lento e forçou um acidente com o Michael Schumacher. Tanto é que tem aquela cena famosa do Schumacher tirando a balaclava, querendo ir no box bater no Coulthard. Então, assim, e muita gente diz que esse acidente foi totalmente decisivo para que o Hakkinen fosse campeão em 98. Senão, muita gente diz que se o Schumacher tivesse ganhado lá, ele teria sido campeão em 98. E isso é uma coisa que foi falado por muito tempo. Em 2003 teve revista ainda comentando esse acidente. Dizem que foi lá que o Coulthard admitiu que fez de propósito para ajudar o Hakkinen, né? Que é algo muito sujo, mas o fato é que assim, vai dar o que falar. E na minha opinião, não foi sujeira. O Hamilton não fez de propósito. Tipo, o Senna, vou tirar esse narigudo na minha frente. Quando viu o Prost em 90 lá, andando na Ferrari, pá, bateu assim. Não foi de propósito. Não foi o Schumacher, não vou deixar esse canadense que fala merda de ganhar esse título em 97. Não foi de propósito. Mas foi imprudente. Eu acho que esse que é a grande questão, porque as pessoas têm que analisar todo o contexto que está em voga. Eu acho que comparações nessa curva, né, de acidentes nessa curva, só pode ser de 2017 para frente, porque é uma Fórmula 1 que 2017 para frente tem esse contexto dos carros serem muito difíceis de se seguir, mas ao mesmo tempo produzem um vácuo que nunca na Fórmula 1 aconteceu. Os carros, assim, quando eles estão no vácuo, eles ganham cerca de mais de 30, 40 por hora de diferença. Isso na época de 16 para trás, mesmo com DRS e tudo, né, não se ganha tanta velocidade. A um ponto de que o vácuo é tão forte que mesmo que o carro da frente esteja com o DRS aberto e o carro de trás fechado, o de trás anda mais rápido de reta. Então, assim, é esse tipo de situação. O vácuo é muito mais forte, né? A gente tem que ver por isso que os dois emparelham ali lado a lado. E a questão é, os carros hoje são muito grandes, né? Desde 2017 a largura dos carros cresceu em 20%, os pneus ficaram mais largos, o que dá mais velocidade em curva. Então, assim, há uma situação que os carros são muito mais rápidos de curva, porém tem que se analisar também a curva que acontece o acidente. Vamos lembrar também de um caso que, para mim, um dos maiores roubos da Fórmula 1 em questões de uma corrida, que foi Canadá em 2019, Sebastian Vettel. Ele foi punido em 5 segundos quando ele escapa na grama e volta para a pista, né? E ele volta assim perto do Lewis Hamilton, mas ele não, basicamente, ele não fez o Hamilton bater. Ele, assim, o Hamilton conseguiu frear e tudo isso, né? Foi julgado como imprudente, mas para mim ele estava na grama, então ele não conseguia controlar o carro. Ele falou, eu fui sortudo de não bater na parede, né? O que ele podia fazer naquele momento, entende? Ele falou esse argumento. E é válido nesse sentido. A questão é, o Hamilton ele não estava na grama, ele podia controlar o carro tranquilamente. E a Copse, como eu disse, é uma curva muito específica. Essa curva, ela é feita de pé embaixo quando você está na classificação e quando você faz na tomada mais normal. E a questão é, quando você faz por dentro essa curva, você talvez não consegue trazer tanta velocidade. E quando você está em situação igual de pneus, você não tem assim, muita facilidade para ultrapassar ali. Quando você está numa condição melhor de pneus, como aconteceu depois, com o Hamilton passando o Norris e o Leclerc, você consegue passar. Então, assim, a questão é, naquela situação, o único jeito de passar era se o Hamilton tivesse mais da metade do carro para frente e fosse mais lado a lado, o que não aconteceu. Quando vocês veem na thumbnail, o Hamilton estava quase o carro inteiro atrás no momento do contato. Então, assim, a gente tem que entender, por fora nessa curva, naquela situação, com o tanque cheio, os carros assim, ainda com a aderência de pneus é mais baixa que o pneu é frio, não dá para fazer por pé embaixo, por dentro.
Porque, assim, ela fica muito fechada. Quando você faz a cópsia, assim, se faz muito fechado, você vai perder velocidade, mas se faz mais aberto, você ganha mais. Esse é um tipo de curva peculiar. Não é toda a curva na Fórmula 1 que tem isso. Então, assim, com o Max Verstappen, ele defende por fora e deixa um espaço para o Hamilton. O Hamilton tem espaço para fazer a tangência dele por dentro. Mas a questão é, se ele faz por dentro, ele não ganha a ultrapassagem. Por isso, para mim, que eu acho que a punição é justa e podia, na minha opinião, devia ser até maior. Por quê? Não tinha como o Hamilton ultrapassar naquela situação. Esse para mim é o ponto. O problema não é tentar a ultrapassagem tudo isso. Quando ela é possível, a gente pode jogar, mas naquele tipo de situação não tinha como, porque o Verstappen está por fora, ele tem uma linha mais rápida naquela situação. E o único jeito do Hamilton ali contornar a curva de pé embaixo é espalhando e naturalmente tocando no Verstappen, que é o que acontece. O Hamilton não tinha como fazer aquela tomada de pé embaixo sem bater no Verstappen. Ele não tinha como fazer a tomada de dentro de pé embaixo passando o Max Verstappen. Por isso, é um acidente evitável. E pelo fato de você estar na volta 1 de 52, aí que para mim fica muito pesado, porque um carro que o Hamilton tinha, que foi mais rápido na classificação, que teve um bom desempenho nesse fim de semana, e dava para esperar, não precisava forçar a esse ponto naquela curva, naquele momento, naquela situação. Por isso que eu acho, é um acidente que foi imprudente, evitável. Eu acho que é isso que chega. E eu acho que 10 segundos foi muito pouco, até pelo contexto de que o cara que ele tirou da corrida, e num ponto muito perigoso, que aquela velocidade a 250, 60 por hora na Copse, é um acidente muito perigoso, né, que pôde acontecer, eu acho que merecia pelo menos um drive-thru ou um stop and go. Porque assim, foi muito grave, né, no final das contas, por mais que eu acho que não seja por má vontade, foi grave. É o tipo de coisa, assim, que são as punições mais graves. Porque, assim, na minha opinião, 10 segundos é muito pouco. Porque foi quase a mesma coisa que o Pérez ganhou por colocar o Norris para fora da pista ali. Mas numa situação diferente, que estava de freada, velocidade mais baixa. Ali era uma curva muito rápida para se dividir daquela maneira e ainda tendo espaço. Se não tivesse espaço nenhum, aí a questão era, e dava para entender que o Verstappen forçou, mas ele estava no meio da pista. E com isso, eu acho que a culpa do acidente foi do Hamilton, eu acho que a punição deveria ter sido mais grave que 10 segundos. Porque no final das contas, ele tem uma Mercedes na mão, ele é um excelente piloto e ele ia conseguir recuperar por estar muito no início da corrida. Então, assim, não era nenhum segredo que o Hamilton iria conseguir fazer um bom resultado depois do que aconteceu. Com a bandeira vermelha, ele não precisou trocar o bico, não precisou trocar pneus. Então, assim, essa é a minha argumentação sobre este acidente. Se você discorda aí, responda com respeito nos comentários. Eu não quero, assim, ficar causando brigas, que eu não gosto desse negócio de briga e tudo isso. Mas essa é a minha opinião. Se você discorda, deixa aí nos comentários a sua opinião. Mas para mim, era um acidente que o Hamilton conseguiria evitar facilmente. E eu não gostei também muito da declaração do Hamilton no final, falando lá, não, o Verstappen foi muito agressivo. Quem foi agressivo ali foi você, meu amigo. Você tentou fazer a Copse por dentro de pé cravado, não dá. Você vê que quando os carros fazem na classificação, a Copse é na tangência normal, ninguém faz a Copse cravada por dentro, porque senão todo mundo ia fazer isso que você corta caminho. Tipo, no circuito oval, você faz às vezes a tomada por dentro porque você percorre um caminho menor, aí você ganha tempo, entende? Então, assim, eu acredito, assim, que eu não gostei daquele negócio falando que o Verstappen foi muito agressivo, eu achei errado, assim. Então, assim, eu não gostei dessa declaração porque eu acho que ele tinha que ter feito uma meia-culpa ali, porque forçou, gente, forçou, na minha opinião. E errar é humano, né? Nessa situação, no momento que você tá ali brigando pelo título, querendo se superar, eu posso até entender o erro e tudo isso, mas eu acho que o cara tem que admitir que errou. Então, vamos aí debater aí nos comentários, debater com educação, como peço de novo, tá? Por esse vídeo é isso, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.